Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a este canal, o podcast do Comesc, Conselho de Pastores da cidade de São Carlos. Hoje nós temos o prazer de receber aqui o pastor Carlos Egídio, que vai compartilhar conosco o milagre que o Senhor realizou na sua vida. Um testemunho maravilhoso de presença de Deus, de mudança de vida. E você é o nosso convidado. Aliás, eu gostaria que você se inscrevesse neste canal, compartilhasse, deixasse o seu comentário, ativasse o sininho e venha a receber grandes bênçãos da parte de Deus. Pastor Egídio, muito boa noite. Boa noite. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. É um prazer recebê-lo aqui. Pastor Carlos Egídio, casado há 10 anos com a pastora Bruna Daniela. Tem 31 anos de idade, pai de 2 filhos, né? Um ainda está por nascer. Tá vindo. Né? É supervisor de profissão, tem 6 anos de ministério pastoral e pastoreia na Igreja Geração de Cristo, Missão Resgate, ali no Araci. Né? Pastor, eu gostaria que o senhor compartilhasse conosco um pouco da sua história. Amém. Boa noite a todos, shalom. Obrigado, apóstolo, por esse convite imenso. Estou muito feliz por esse convite. Acredito que a mensagem, o meu testemunho vai alcançar milhares e milhares de pessoas, em nome de Jesus. Bom, minha história é que eu sou baiano, né? Nasci na cidade de Juazeiro da Bahia. Fiquei lá até os meus 7 anos de idade. E foi uma vida regrada, mas com muita tranquilidade, né? Onde eu vivia com os meus avós, ali toda a família reunida, né? O interior traz muito isso, né? Dessa união de família. Porém, como todos os lugares, tem as surpresas da criação, né? E ali aos meus 7 anos de idade, na verdade, eu vou contar um pouco antes, né? Quando minha mãe tinha acabado de perder um filho, uma menina, e aí logo veio meu irmão, foi uma notícia, né, gloriosa, meu irmão foi muito paparicado, e aí eu logo vim em seguida, e aí os médicos disseram que era uma menina, né? O testemunho já começa aí de uma fúria do diabo contra a minha vida, porque sabia o propósito de Deus na minha vida desde a gestação. Então, pastor Egídio, quer dizer que a sua mãe esperava uma menina porque foi dito para ela que seria uma menina? Foi dito para ela que era uma menina. O médico não conseguia ver nas ultrassons, não acredito que hoje, né, avançou, teve o avanço da tecnologia, porém naquela época o médico disse para ela que ela teria uma menina, né? E era uma surpresa, porque ela tinha acabado, a primeira filha dela foi uma menina, ela perdeu, foi puxada a ferro, né? Faleceu logo após o parto. Então a notícia da família, Deus mandou mais uma menina, né? Deus mandou mais uma menina. E nas ultrações eles não conseguiam ver, né, o sexo do bebê, então ele falou, é uma menina, e foi feito toda aquela montagem de transferência, né? Minha menina. O enxoval foi todo rosa. Eu lembro que eu cheguei para os meus tios perguntando, né? Principalmente minha mãe, mas meus tios também contaram isso, porque após eu nascer e a minha mãe viu que era uma menina, que era um menino, aliás, porque os médicos falaram que era uma menina e veio um menino, foram feito toda aquela transferência e ela teve uma depressão pós-parto, ela me rejeitou. E isso, no mundo espiritual, isso é muito sério, né? Porque a autoridade que foi delegada aos pais para cuidar, para formar, né, o presente vindo de Deus para os pais educarem e receber e abraçar, ela simplesmente rejeitou. Então houve assim uma rejeição por parte da sua mãe, porque todos aguardavam uma menina. Todos aguardavam a menina. E a partir daí, como é que foi o comportamento dela, que ela teve uma depressão pós-parto, em virtude disso, né? Como que a coisa se procedeu na sua vida depois disso aí? Isso. Tentaram trocar algumas coisas, né, de rosa para azul, tentaram fazer, tinha coisas que já tinha comprado há muito tempo, não teve troca. Meus tios me contaram isso, meu tio. E aí
Enfim, teve algumas coisas que eu consegui, teve que usar aquele mesmo enxoval que já fora adquirido. Porém, eu cresci sendo com os 3 jeitos, assim, né? Por conta daquela transferência que houve, né? Dizendo minha menina, eu já tinha um nome feminino, já estava tudo preparado com o nome feminino. E aí, de última hora, teve que pegar o sobrenome do meu avô, que era Antônio Carlos, aí colocaram Carlos, e Egídio, o nome do bisavô da minha mãe. Então aí foi a junção do avô com o bisavô, Carlos Egídio. E aí também traz um legado da vida deles, que foram homens íntegros, sérios e de muito respeito naquela cidade. E aí eu comecei a crescer sendo visto com as pessoas esse menino quando crescer ele vai ser homossexual. Esse menino quando crescer ele vai ser homossexual. Ele tem os 3 jeitos. Já existia uma sentença Uma sobre sentença, exatamente. Uma sentença espiritual. Minha mãe não tinha noção, né? Não tinha o conhecimento que ela foi adquirindo depois com a caminhada cristã, né? Eu fui apresentado na igreja adventista, né? Do 7º dia. Minha mãe se converteu na igreja, na verdade já era cristã, né? Mas ela me apresentou ao Jesus ali. E eu fui crescendo dentro da igreja adventista do 7º dia. Junto com os meus avós, minha mãe também, mas sempre tinha aquela sentença: esse menino é estranho, esse menino tem 3 jeitos, esse menino tem que tomar cuidado. Eu ouvia essa sentença sendo liberada frequentemente, era assim, uma frequência em cima de mim. E aos meus 7 anos de idade, minha avó sempre me levava à escola sabatina, né? Então ela me deixava, eu ia de manhã no culto de manhã, do sábado, e depois eu ia para casa dos meus tios, parentes assim, tios distantes, mas eram tios, mais velho, e ela me deixava lá aquele final de semana, e depois me pegava no domingo, ou depois da escola sabatina, então eu ficava naquele tempo lá na casa dos meus tios. E ali houve o início de uma turbulência na minha identidade sexual, né? Tanto na paternidade, mas quanto na minha identidade sexual. Porque aos meus 7 anos eu sofri um abuso com um primo meu, e ali eu comecei a ser frequentemente sofrendo aquilo todos os finais de semana. Não poderia falar para minha avó, porque havia também uma pressão. Você não pode contar, não fale isso, porque eu vou fazer horrores com a sua família. Então, existia um certo medo ali com os 7 anos de idade. Então, pastor Carlos, para que a gente possa entender, ou seja, mesmo estando sobre uma confissão religiosa, estando indo na igreja, tendo os ensinamentos da palavra, na casa da sua avó, né, mesmo assim houve esse abuso, essa pessoa que praticou isso estava na igreja também ou não? Não. Meus tios, eles não frequentavam, mas eram pessoas que a minha família confiava, né? Então, isso é até mesmo um alerta para as pessoas, porque a gente confia, mas não sabe a ação de Satanás, né, do inimigo, por trás daquilo, para denegrir e trazer uma deturpação na identidade do jovem, da criança que está sendo formada ali. E principalmente, cientificamente falando, até os 7 anos, a identidade da criança está sendo formada. Sim. E houve uma deturpação na minha mente. Eu ficava pensando: o que eu sou? Sou um homem? Eu sou uma mulher? Eu gosto, eu não gosto, eu não sei o que eu, né? E aí veio toda aquela... Eu ainda não sabia de toda a história, tô contando, mas eu não sabia de toda a história de rejeição. E ali foram 2 anos, apóstolo, sofrendo esses abusos aos finais de semana, tudo direto. E ali, com minha mãe, houve um desejo, né? Porque minha mãe também sofreu essa rejeição. O pai dela abandonou ela quando ela era criança, e ela descobriu, né, através do desejo. Tem aquele negócio na TV, né? De procura seu pai. Na época tinha muito isso. E ela descobriu que o pai dela estava vivo e que tinha vindo para a cidade de São Carlos. E que estava morando aqui. Então, houve esse desejo. Quando eu fiquei sabendo disso, eu queria sair daquele tormento o mais rápido possível. Tanto medo da opressão que vinha sobre a minha vida, tipo, não conta pro seu pai, não conta pra sua mãe, né? Vou matar, enfim. E aí, quando minha mãe descobriu que meus avós estavam aqui, ela decidiu rapidamente fazer aquele reencontro de reaproximação, até mesmo porque existia
uma liberação de perdão da parte da minha mãe pro meu avô, né? O avô materno. E que ela precisava reencontrar para fechar todas essas brechas também. Então, a sua vinda aqui para São Carlos se deu em relação a um ajuste de perdão da sua mãe com o seu avô. Com o meu Foi avô. assim que o senhor chegou aqui na cidade de São Carlos. Foi assim que nós chegamos aqui da cidade de São Carlos. E como que foi assim essa nova etapa na sua vida aqui? Então, e sem conhecimento nenhum, só o conhecimento bíblico, né? Eu louvo a Deus porque isso me instruiu a correr, sempre ficar mais perto. Minha mãe conta que eu fui um dos irmãos mais envolvido com a obra. Então eu estava participando de coral quando eu tinha, sempre gostava de participar da salinha, dos ensinamentos, tem aquela lousa que era colada, aquelas imagens. Então ela ensinava sobre Jesus, ovelha. Então sempre tinha isso, eu sempre gostava de participar, sempre gostei de participar, participava do coral da igreja. E aí, quando veio pra cá, eu me sentia um alívio, ufa, acabou o sofrimento. Mas não aconteceu, porque existia uma fúria de Satanás contra a minha vida, dizendo que ele queria realmente deturpar e acabar com tanto... Porque, assim, o que acontece quando nós somos atacados, principalmente na nossa identidade, não gera só desconforto em nós, gera em toda a família, né? Então, assim, através de uma sentença que foi delegada lá desde o doutor, do médico, né? Usado ali sem sabedoria, mas usado pelo diabo para deturpar a minha identidade, sabendo, né? Porque o diabo ele não sabe do futuro, mas ele estuda todo o perfil, ele sabe que tem um plano de Deus ali. Então, ele vai fazer de tudo para deturpar. E aí, quando nós viemos para cá, eu achei que ia ser sucesso. Liberto isso aí, né? Ia ser liberto. E pastor Carlos, assim, começou os abusos com 7 anos, né? 2 anos que você falou que durou esses abusos, então 7, 8, 9 anos. E o senhor chegou em São Carlos com quantos anos? Com quase 10 anos. Foi essa idade que aí, quase beirando os 10 anos, que aí minha mãe veio pra cá com outra família. Antes ela tinha vindo passar uns meses antes para conhecer a cidade e tal. E aí ela trouxe, nós viemos junto na verdade veio eu e meu irmão, né? Minha irmã veio, que era mais novinha, veio com a minha irmã, veio com minha mãe, e ficamos esperando esse translado, essa organização da cidade até ela arrumar emprego e tal. E aí viemos pra cá, ficamos a princípio na casa do meu avô mesmo, ele dividiu a casa assim, deixou pra gente morar junto. E aí nós começamos a frequentar, enfim, a igreja. Minha mãe já procurou a igreja adventista daqui e nós começamos a frequentar. E aí mudamos de bairro. Essa mudança de bairro houve um esfriamento espiritual, vamos dizer assim, da minha mãe com a igreja, né? Então minha mãe se afastou e aí logo em seguida ela ganhou o predinho do CDHU, né? Ela ganhou, foi um bilhete, é um testemunho lindo que ela conta, que através de um bilhete que a moça era um sorteio que ela ia participar, e a moça estava no ponto junto com ela, só que a moça estava com pressa, e disse para ela: moça, não quer participar? Ela falou: eu quero, tal, mas o que é isso? O sorteio das casinhas que vai ter ali do governo de São Paulo, tal, mas tô com pressa, pega aí. E aí ela foi no dia do sorteio e ela conseguiu a casa, e nós acabamos se mudando já para esse apartamento, né? Ali no CDHU, ali no Vila Isabel. E ali começou uma outra história, né? Meu pai foi empregado na TAM, né? Antes era a TAM, não era a Latam. E aí nossa vida financeira começou a prosperar, mesmo ele estando distante da casa do Senhor. E aí uma vizinha de cima convidou ela para participar de um culto na Batista, né? Que era ali logo na Faber-Castell, antiga Faber-Castell, e ali nós começamos a frequentar. E aí minha mãe participou do encontro com Deus, e aí tinha aquela junção que tinha na igreja, e ela começou a participar, e toda a nossa família começou a participar e crescer junto ali. Mas houve também um índice ali, eu achava que eu ia ser liberto ali daquele sofrimento, não tinha contado para os meus pais. Até então, seus pais não tinham conhecimento do que aconteceu lá no Nordeste. De nada, eu guardei aquilo por muitos anos, por muito tempo. E ali eu fui para um encontrinho de criança que teve na igreja, tinha muito importante isso, eu acho incrível, porque existem crianças que passam por isso e não conseguem se abrir com os pais, que precisam de socorro, e através de um mover desse na igreja, de um evento desse de retiro espiritual das crianças, eu consegui
conseguir trabalhar o perdão, porque eu tinha um certo ódio, né? Assim, uma certa amargura, uma certa ira, porque feriu a minha identidade. E eu também não conseguia contar para meus pais. Uma vez eu quis contar, eu falei assim, mãe, contando para minha... Eu acho que muitas pessoas vão se identificar, acho que quem passou por isso vai se identificar exatamente com o que eu vou falar. Eu cheguei, minha mãe tava na cozinha, ela falando louça, eu falei, mãe, e se um dia eu for homossexual? Se um dia eu for, né, gay, e aí, o que a senhora vai falar? A menina, pelo amor de Deus, você vai acabar com a família vai ser envergonhada e tal. E aí, era o momento de... Ela também estava passando por muita tribulação ali. E aí, era um momento que eu queria contar o que realmente tinha acontecido comigo. E eu me segurei, eu falei, eu não posso contar. Porque se eu contar, isso vai gerar desconforto para ela e realmente ela vai me expulsar de casa. Com toda aquela pressão que eu sofri na Bahia, eu não entendia, eu falava, não posso contar. Se eu contar, ela vai me expulsar e não vai ser E é legal. um conflito assim muito grande. O senhor passou por isso, né, em termos de sua própria identidade, a violação, né, do, do- da sua própria pessoa, a agressão que você sofreu, em detrimento de uma acusação, de envergonhar a Sim, família, de causar um dano. Então, assim, é um conflito muito forte dentro de uma pessoa, e no caso de uma criança, de uma criança. praticamente, né? Ter que levar tudo isso, ou seja, não posso falar, não posso compartilhar, não posso pedir socorro, porque isso vai gerar uma uma desassociação Sim. familiar, uma intriga familiar. E, assim, eu sei que foi difícil, mas como que você lidou com isso? Aos 12 anos, eu comecei, dentro da igreja, eu comecei a ter envolvimentos homossexuais com um jovem da minha idade dentro da igreja. E ali eu falei, não, isso aqui vai me perseguir de novo, eu não vou conseguir, eu não vou aceitar. Eu tentava pedir ajuda aos meus pais. Meu pai, uma pessoa muito presente, mas ausente. Ele achava que as nossas suprir as nossas carências era dando presente, era levando a gente para lanchar, era final de semana restaurante, churrascaria. Não tinha aquele diálogo. Pelo contrário, não tinha diálogo nem com minha própria mãe. Era sempre uma desavença. E aí toda vez que eu queria me aproximar para contar, ele falava: "Ah, eu vou te levar para tal lugar, vou levar vocês para tal lugar", sempre querendo suprir as nossas carências de conversa com o bem material, né? Não havia, assim, segurança, você não sentia segurança em Não compartilhar? tinha. A porta era fechada, mas, assim, para que o pessoal que está ouvindo, que pode estar passando por essa dificuldade, né? Até mesmo os pais que precisam ter mais Mais atenção atenção. aos seus filhos, às suas crianças, por que você não conseguia startar essa conversa? Todas as vezes que eu chegava para contar pro meu pai, para conversar com ele estava muito cansado, ele não queria conversar, ele tinha que se preocupar com as contas e muito envolvido com tantas coisas, muita mentira. Eu via meu pai, minha mãe sofreu 18 anos com meu pai, né, com muitas traições, muitas traições. Isso gerou também uma certa ira no meu coração. É interessante porque o meu testemunho ele é regado com perdão. Eu fui criando uma casca de ódio, de rancor que não deixava a presença de Deus toda vez que eu sentia, ela não conseguia permanecer, porque eu olhava para dentro da minha casa, eu ia para os cultos, voltava para minha casa, meu pai tinha os mesmos comportamentos. Eu achava que ele passava por encontro, passava por aquilo, mas o comportamento dele era o mesmo na minha casa, então não tinha mudança. Então, pastor Carlos, quer dizer que, assim, dentro dessa atmosfera espiritual que era gerado dentro da igreja, havia a presença do Espírito, Sim. mas você não conseguia reter, ou seja, a permanência do Espírito não estava devido a essa falta de perdão. Devido à falta de perdão. Era cada dia, um dia após o outro, eu guardava uma sentença de raiva, de morte, e isso eu fui transferindo isso para ele, porque eu falava, ele nunca vai ser, ele não é um bom pai, ele não é um bom marido, ele só faz a minha mãe sofrer, então eu vou fazer de tudo para chamar a atenção dele. E aí foi quando, aos 12 anos de idade, eu já estava envolvido na igreja com toda a prática homossexual.
por mais que eu tinha líderes, eu tinha pessoas que me viam, mas assim, a falta de perdão não me deixava romper. Não me deixava romper. E aí eu falei, eu preciso chamar a atenção dos meus pais. Eu preciso chamar a atenção deles. E aí, aos 12 anos de idade, minha mãe se separou do meu pai, houve uma briga terrível. E aí, enfim, minha mãe descobriu um adultério, pediu para ele sair de casa. E aí, minha mãe começou a ficar perturbada. E ao mesmo tempo, eu comecei a acompanhar ela no serviço. Ela trabalhava de empregada doméstica e eu comecei a acompanhar ela ao serviço. E foi muito de Deus esse tempo que eu tive com a minha mãe, porque na fragilidade dela, eu lembro de que ela estava deitada. E eu estava cansado após com aquela situação, com aquela vida que eu vivia, de mentira, de ilusão, cansado de tanta. Precisava de um abraço, precisava de. E eu vendo toda aquela situação de destruição na minha casa. Minha mãe deitada na cama, com depressão. Minha mãe definhou no colchão, no chão. Minha casa era sempre assim. Deus sempre abençoava, mas era tanta ira, era tanta destruição, tanta brecha, tanta ilegalidade que entrava numa porta, saía na outra. Não tinha prosperidade de permanência, sabe? Não permanecia, nada ficava. E era sempre mudança de casa. Mudava de casa, de escola, uma loucura terrível, terrível. E aí eu aproveitei que ela tava deitada no chão, deitada no colchão no chão, definhada, e eu falei, mãe, eu preciso conversar com a senhora. Ela, o que é, menino? O que é que você quer conversar? É costume, né, da Bahia, falar, ô, menino, o que é, guri? Fala logo. E aí eu falo, mãe, eu preciso conversar com a senhora. De uma vez por todas eu preciso falar. Eu vou vomitar tudo o que tá acontecendo. Vou aproveitar que a senhora tá assim? Agora eu vou aproveitar e vou falar. Aí ela falou assim, pode falar, filho. Eu falei, mãe, se a senhora não sabe, eu sempre fui homossexual. Ela falou, como assim? Você sempre foi homossexual? Ela falou, é. Aí eu comecei a contar pra ela. E ela sentou, ela tava deitada, ela sentou pra me ouvir. E eu em pé, cheio de ar, raiva, armado, todo armado, porque eu consegui vomitar tudo que tava guardado dentro de mim. E eu falei assim, e eu sempre transferia pro meu pai. Então, assim, a minha paternidade era muito ausente. Era assim, existia uma lacuna, porque na minha mente o abuso aconteceu porque eu não tinha meu pai. Eu tinha minha mãe, mas não tinha meu pai. Meu pai me deixava na casa da minha avó. Não teve uma proteção. Não tive uma proteção. A proteção que eu precisava para uma pessoa de 21 anos me abusar aos 7 anos de idade, eu precisava daquele eu não tinha. Então foram transferidas. E a conduta também me levava a pensar exatamente aquilo, ter a conclusão de quem realmente meu pai era, né? Graças a Deus não é, mas era aquilo que o diabo colocava na minha mente. E aí, com esse processo, eu contei tudo para ela e ela me disse exatamente essas palavras: filho, se eu não orava por você, hoje eu vou orar muito mais. Aquilo ali me quebrou por dentro, porque eu tinha o conhecimento da palavra, mas. E eu falei para ela: não precisa orar, eu nasci assim. Você sabe que eu nasci assim. Eu já nasci assim, eu já fui rejeitado e tal. E ali ela falou: não, você sempre foi um menino desejado, né? Eu quebro isso na sua vida. Ela falou: eu quebro isso. Ela começou a falar palavras de amor para mim. Então eu falava assim: ah, a senhora não vai me expulsar? Ela falou: não, não vou te expulsar. Né? Eu quebro isso na sua vida. Eu quebrei isso no encontro que eu tive com Deus. Aquilo que eu rejeitei, eu quebrei. Mas hoje eu tô falando pra você: você é querido, você é amado. E ali eu chorando, mas cheio de raiva, porque eu tinha a falta de perdão do meu pai. O que não me deixava romper e entender o amor de Deus por mim era a minha paternidade. Eu não conseguia olhar para Deus como um pai. Eu conseguia olhar para Deus como um mandão, como que só entregava os presentes se você fosse bem na escola, se você fosse um bom filho, não que ele me amasse porque eu falava, você que me deu, Deus. Você que me deu, deixou esse sentimento. Eu não pedi para nascer assim. Eu não pedi para ter essa sensação. Então assim, ao mesmo tempo que eu oscilava, eu tinha as brincadeiras também com menina, mas eu tinha um certo forte tendência para homossexualidade por conta das sentenças Então, que assim, estavam abertas. a sua visão, pastor Carlos, de Deus nessa época era o reflexo que você tinha do seu pai, Reflexo, meu. né? Ausente, mandão, compensador. Compensador. Tipo, não estou presente, mas eu te dou um Sim. presente, né? Parece até um trocadilho, mas é uma realidade, né? E serve também de, sabe, de atenção para todos os pais,
né? Porque nós estamos vivendo um tempo em que os pais não têm mais tempo para os filhos, né? Não dedicam tempo. Trabalham bastante, chegam cansados e querem descansar, né? Às vezes pega uma tela, entrega na mão do filho para não serem, né, Incomodados. incomodados, né? Então serve de alerta, né, para que os pais estejam mais presentes, né, mais perto dos filhos, Sim. ouvir mais e prestar mais atenção. E aí eu comecei a ser gerado, apóstolo, uma amizade com a minha mãe. Minha mãe criou, Deus deu uma estratégia para ela de me levar todas as vezes para o serviço dela. E ela não me forçava, mas ela começou a gerar. Falou, filho, como que é? Como que você começou a sentir? E aí ela me deu aquela abertura que eu sempre quis. E ela começou a ser minha intercessora. Começou a orar por mim ali, realmente, trazendo para perto. E é uma coisa extraordinária, porque assim, no início havia uma rejeição, Rejeição. né? Eu espero uma menina, vem um menino e tal. Então, assim, o início ele foi desastroso, mas em encontrando Cristo e sendo trabalhado a questão do perdão, tanto na vida dela, como você relatou, ela disse que no encontro ela Rejeitou rejeitou ela rejeitou a a rejeição rejeição. que ela tinha provocado, ela pediu perdão, ela se ajustou com Deus e o Senhor devolveu para ela a possibilidade de refazer tudo aquilo que ficou quebrado lá atrás. Exatamente. E ela aproveitou essa oportunidade. Então, ela me trouxe para perto. E aí, depois de muitos anos, ela falou assim que... Porque eu confessava tudo, apóstolo. Eu confessava tudo, todos os meus relacionamentos que eu comecei a ter, porque eu me afastei da igreja. Eu não queria, eu participava do ministério de dança. Foi o primeiro ministério que eu tive na igreja, o ministério de dança. E já tinha esse pré-julgamento. Homem não dança, homem não pode dançar, homem que dança é homossexual. Então, eu falava, eu tô cansado de tudo, vou sair de tudo. Eu lembro que o pessoal da igreja do Ministério de Dança foi me visitar, tentaram fazer visita, enfim. E eu falei, eu quero mergulhar. Eu vou mergulhar de cabeça nisso. Então, mesmo você sendo amparado por sua mãe e tendo a oportunidade de refazer um caminho que foi destruído, a sua decisão foi mergulhar de A cabeça. minha decisão foi mergulhar de cabeça. Por mais que ela me trouxesse pra perto, mas eu queria viver a homossexualidade de uma vez por todas. Porque eu falei assim, ou eu sou verdadeiro comigo, ou eu sou mentiroso. Ou eu mergulho de vez, ou eu sou uma farsa. E viver uma vida fingida na igreja eu não quero mais. Pra mim, eu tava acabando comigo e acabando com Deus, com aquilo que eles pregavam, que eu aprendi da palavra de Deus. Então eu falava, não quero, vou viver. Se é pra me viver, eu vou viver. Então eu mergulhei de cabeça. E aí, aos meus 13 anos, dos 12 para os 13 anos, eu mergulhei mesmo. Fui pra parada gay que fala, né? E mergulhei e comecei a ter envolvimentos. Comecei a ter um relacionamento de 3 anos praticamente com um assessor jurídico, uma pessoa muito importante na cidade. E aí comecei a me envolver com essas pessoas. Tinha amizade, comecei a usar droga. Fiz pactos com o mundo espiritual, porque foram me apresentando esse lado de, olha, tem a Pombagira ela vai te dar acesso a homens, né? E aí eu comecei a me mergulhar, e aí oferecia bebida, oferecia cigarro, todas as vezes que eu fumava, toda vez que eu cheirava, toda vez que eu oferecia bebida, tinha cigarros que eu oferecia para Pombagira, que quando eu fumava, incorporava, eu apontava o dedo, falava, eu quero esse aqui, e realmente eu tinha. Podia ser o cara mais hétero, vamos dizer assim. Eu pedia e aquele encantamento, aquela ação espiritual me aproximava daquela pessoa, e enfim. E aí eu entrava, para você ter noção, eu entrava em boates, né, GLS, com 13 anos de idade. Os demônios que me acompanhavam era tão sério que eles cegavam a pessoa na portaria e eu entrava tranquilamente. E ali foi uma decadência, né? Porque eu não só arrastei mas todas as pessoas que estavam do meu lado, eu incentivava elas a fazer. Eu lembro que uma prima minha, ela veio lá da Bahia e nunca teve envolvimento homossexual nenhum. E aí ela começou a andar comigo, porque ela veio para minha mãe passando por todo aquele perrengue, né? E aí Deus acabou mandando
a minha prima também, mas uma bênção. Hoje é uma mulher de Deus, hoje casada, para honra e glória do Senhor, mas viveu exatamente os 3 anos no mundo que eu vivi. Então ela mergulhou também na homossexualidade, ela começou a ter envolvimento com outras mulheres, e eu levava isso, acabamos morando junto, e aí foi onde a minha mãe conheceu meu padrasto, né? E eu já estava no mundão, aos meus 15 para 16 anos, mergulhado, apóstolo, mergulhado. Minha mãe estava cansada, conheceu meu padrasto. Meu padrasto foi um homem de Deus que me trouxe a minha mãe, foi um porto seguro. Eu não queria, porque ainda tinha aquele negócio da paternidade, né? Uhum. Não, se não é meu pai, não é ninguém. Então, assim, da cultura que foi pregada desde a minha infância, casou com uma pessoa, tem que ficar. E, na verdade, é bíblico, né? Casou com a pessoa, tem que ficar. E aí, eu falava, não, meu pai não, outra pessoa não aceita dentro de casa. Aí minha mãe deixou eu morando numa kitnet junto com essa minha prima. E aí, logo em seguida, minha mãe casou com esse rapaz. E ela falou, você quer vir morar comigo? Eu falei, não, não quero morar, quero viver aqui. A senhora vai me ajudando aqui no que for preciso. E aí, eu comecei a sentir saudades. Eu lembro que eu tava louco, drogado, no CDHU. E aí, na praça fizeram um evangelismo. Na praça fizeram evangelismo. E eu tinha cheirado aquela semana inteira, usado droga a semana inteira. E aí eu ouvi a canção, as músicas sendo entoadas e me lembrou das canções que eu cantava na igreja. O Espírito, eu chorava copiosamente na cama e eu falava, não quero mais. Eu não quero mais, a casa toda destruída. O sofá, a gente sempre foi muito bem financeiramente, sofá todo furado de cigarro, né? Aquela destruição toda. Minha mãe ele só levava marmita para não deixar a gente passar fome. Mas uma preocupação, minha mãe magra também, vendo a preocupação dos filhos, né? Meu irmão já envolvido com droga, já envolvido com tráfico. Minha irmã já estava se envolvendo com um rapaz mais novo também, com 12 para 13 anos, ela estava se envolvendo. E eu, liberando os 15 anos, eu comecei a sentir saudade de Jesus. Então quer dizer que a família entrou num processo de destruição. Total. Então a ação ela não foi só pontual contigo, mas ela alcançou toda a família. Toda a família. Toda a família. Eu fui o primeiro e aí veio toda a destruição logo em seguida. E aí nós fomos... Perdão, antes de eu morar sozinho com a minha prima, que foi definitivo para eu voltar para Jesus, mas antes nós fomos morar ali no Monte Carlo, ali, antes descendo um pouco a cidade de Araci, numa casa onde tinha um buraco na parede, um buraco na porta, a gente passava uma corrente para fechar, era rato, era uma destruição. E nós ficamos exatamente um mês ali. Exatamente um mês morando naquela casa. Meu irmão tinha acabado de ser preso, de ir para o cárcere. E aí eu ia fazendo aquela papelada para visitar meu irmão, tinha um mês que ele tinha sido, e minha mãe teve que ir morar nessa casa, uma destruição, era roupa bagunçada, a casa refletia exatamente o que nós estávamos vivendo. Isso é muito importante, porque a gente fala, a casa não reflete, a casa reflete, a bagunça física, ela também reflete a sua bagunça espiritual. E aí estava acontecendo tudo isso, e aí o Espírito, ninguém foi me evangelizar, apóstolo. Ninguém foi falar de Jesus, até porque eu já conhecia. Mas o Espírito de Deus começou a me chamar para de volta. E me deu uns 5 minutos, porque eu comecei a olhar aquela casa e falava, não é isso que Deus tem para nós. E ali mesmo eu fiz minto. Teve um dia que chegou eu e minha mãe cansada do trabalho, com aquela casa toda bagunçada. Eu tinha ganhado um DVD de um moço da escola, que eu entrava loucão na escola também. Pirava às vezes mais do que ia pra escola, essa é a verdade. E aí ele me deu um DVD de um testemunho de uma moça que foi arrebatada 7 vezes pro céu, 15 vezes pro inferno. Aquelas coisas bem, né? E aí, felizmente, na verdade, porque no final tinha a oração de reconciliação. Uhum. E aquele testemunho falava sobre como eram as áreas na homossexualidade. E eu me converti, voltei para Jesus, assistindo com minha mãe aquele testemunho. E eu falei, mãe, eu quero voltar para Jesus. Assim, ela, hã? Tipo, ela até assustou, tipo, como assim, né? Tão rápido assim. Eu falei, mãe, olha a situação que nós estamos vivendo. Olha essa casa, olha onde nós viemos parar.
E ali ela estava toda anestesiada, essa era a verdade. De tanto sofrimento, ela estava anestesiada, ela não sabia Não conversar. tinha forças para reagir. Não tinha. Ela não teve, eu lembro exatamente isso, ela não teve, não ficou feliz, não teve reação. E ali, naquela oração final, eu orei ao Senhor junto com aquela moça e aceitei a Jesus, voltei para Jesus naquele momento ali. E aí foi uma transformação, porque eu comecei abri um jejum naquela semana. Eu lembro que meus amigos foram em casa, falaram, levaram um monte de pino, assim, droga, e jogaram em cima da mesa. Vamos, essa noite vamos sair pra balada, não sei o que. Eu falei, eu não quero mais. Ele falou, quê? Eu falei, eu não quero mais. Ou vocês levam ou eu jogo fora isso daqui. Foi radical, assim, a minha decisão foi radical. Eu falei, não, mas como assim? Você gosta disso aqui? Você vai voltar, você vai, daqui eu não dou 3 meses. Você vai falar que você vai virar homem também. Que você vai pra igreja, que você vai virar homem. Eu falei, vou pra igreja. Eu falei, virar homem eu não sei, que eu falei pra eles, né? Não sabia. Eu falei, virar homem eu não sei, mas eu vou pra igreja, eu vou voltar pra Jesus. Ah, tá bom. Daqui a pouco você vai me ligar, eu tenho certeza. Eu não dou 3 meses pra você. Eu falei, vocês vão levar isso aqui embora ou vocês vão fazer o quê? Ah, pegou as coisas e foi embora. E a partir dali eu nunca mais fui o mesmo. Comecei a ter uma dedicação em casa com o Espírito Santo. Eu comecei a orar, voltar a ler Bíblia, jejuar, chorar, me arrepender. E foi um processo lindo ali. Então, uma tratativa do Espírito Santo contigo, assim, no particular. No particular. Não foi em público, foi em particular. Foi no secreto mesmo, né? Tremendo isso, né? Tremendo. E como se processou o seu retorno para a igreja? E aí, eu dei 1 mês. Eu lembro que eu fiz essa oração. Eu falei, Deus, eu te dou 1 mês para o Senhor me tirar daqui. E ia findar o fechamento do mês da gente estar ali naquela... Não era nem casa, nem sei se podia chamar de casa aquilo ali. Mas, enfim, daquele local que nós estávamos. E aí eu falei, Deus, te dou 1 mês para o Senhor mudar. Se o Senhor é Deus da minha vida, o Senhor vai transformar, né? Tinha aquela cultura de colocar também... Isso foi quebrando no decorrer da minha caminhada cristã, que eu tinha que mandar em Deus, que eu tinha que fazer o que Deus tem que, né, ordenar o que Ele tem que mandar. Isso foi quebrando isso com a minha caminhada, mas eu era muito imaturo, bebê na fé. E aí eu falei, Deus, te dou 1 mês. E realmente, deu 1 mês, nós mudamos para Santa Felícia. Foi exatamente assim, foi muito rápido. E aí minha mãe conheceu esse rapaz, casou com ele logo em seguida, casou com esse meu padrasto, que ela tá até hoje, graças a Deus. E a vida dela começou a deslanchar. E a minha, eu comecei a buscar, né? Mateus 6,6, comecei a trancar a porta do meu quarto e ter um relacionamento com o Espírito, a ter uma busca individual, porque eu falava, eu vivi lá fora algo tão intenso com Satanás, eu entreguei a minha vida toda, eu também quero viver essa intensidade com Deus. Então, se eu não esperava a igreja me suprir, eu não esperava os cultos me suprir, eu sempre queria mais de Deus. Eu aproveitei a minha juventude para dedicar toda a minha energia, todo o meu gás para o Senhor. Então, eu passava horas meditando na Bíblia. Eu lembro que algo muito profético que eu fazia, eu não tinha ninguém, tipo assim, eu morava numa kitnet, eu e mais minha prima, e eu pegava mais 2 amigos meus, às vezes não pegava ninguém, colocava cadeira e começava a pregar para essas cadeiras. Falava que Jesus tinha me curado, me libertado, transformado a minha vida, cheio ainda de traumas, cheio de falta de perdão para ser liberada, né? E eu lembro que teve um evento na igreja e Deus usou um profeta para falar assim, você precisa liberar perdão. E eu, como eu tava naquele gás de pedir perdão, se arrepender, orar todos os dias, eu falava, meu Deus, ainda tem coisa para me pedir perdão ainda? E aí Deus falou para mim, olha, seu pai. E trouxe de volta aquela rejeição, toda aquela culpa que eu tinha transferido para ele. Toda aquela lacuna. E eu falei, Deus, prepara um cenário. Meu pai voltou a morar na Bahia naquela época, tinha saído do estado de São Paulo, voltou, e eu falei, prepara o cenário. E eu lembro que eu trabalhava na multinacional, já tinha entrado na Tecânsia ali aos 18 anos, já pulei bastante, né, dos 16 aos 18 anos, que eu me converti com 16 anos. Aos 18 anos eu fui, Deus me deu a oportunidade para mim ir para Bahia. Tô sendo breve, mas é bem detalhado. E aí, aos 18 anos, eu fui pra... Deus deu a oportunidade para ir pra Bahia conversar com meu pai. E eu lembro que eu olhei para ele e eu falei, pai, eu preciso conversar com o Senhor, porque Deus me trouxe até aqui e eu preciso liberar perdão. E ele falou, não, filho, pelo amor de Deus, liberar perdão pra quê? Eu que fiz maldade pra você e tal.
uma vida toda destruída também. E aí eu falei, pai, eu preciso liberar perdão. Eu preciso. E eu comecei a chorar, pedindo perdão pra ele e tal. E ele falou, não, mas eu preciso. Eu falei, pai, eu aprendi que eu tenho que perdoar 70 vezes 7. E aí antes de vir pro podcast, eu falei, amor, tem tantas roupas pra me pôr, né? Mas eu falei, eu vou com a marca que é o meu legado, que é o perdão. E 70 vezes 7. Eu falei, pai, eu aprendi a te perdoar. O Espírito de Deus me levou a te perdoar 70 vezes 7. E ali eu comecei a liberar perdão pra ele. Foi os dois choramos, abraçamos, se beijamos. E ele não queria mais soltar de mim. Eu falei, não, eu preciso voltar pra minha cidade, pelo amor de Deus, preciso voltar a trabalhar. E aí foi um início de um relacionamento. Porque meu pai começou a me olhar com outros olhos, como um homem de Deus, Foi como uma virada de chave na sua vida. total. E eu precisava disso. Mas foi o relacionamento que eu tive com o Espírito Santo que me trouxe essa visão de que eu precisava voltar e liberar perdão pro meu pai, né? Que era, realmente, eu camuflava na igreja que eu era feliz e eu tinha uma falta de paternidade tremenda, tremenda. No entanto, toda a minha transferência que eu tive na homossexualidade era procurando alguém, um pai. Eu sempre vi os homens como um pai, como alguém que pudesse me proteger, e não como alguém, né, um relacionamento, mas eu sempre olhava com esse olhar. E aí eu falei, eu preciso liberar perdão pro meu pai. E aí a minha vida começou a fluir daí. A coisa começou a modificar de fato a partir do momento em que houve a liberação do Do perdão. perdão. Eu costumo falar que a maior dificuldade que nós temos hoje dentro da igreja é a falta de perdão. Existem muitas pessoas dentro da igreja, muitas pessoas que professam a fé, mas não conseguem liberar perdão ou não querem liberar perdão. É verdade. E esse seu testemunho, pastor Carlos, é muito importante para estartar na vida dessas pessoas a grande necessidade do perdão. Porque sempre o Senhor Jesus falou sobre isso, né? Em perdoar, né? Em não deixar que esse sentimento viesse a bloquear qualquer que fosse o procedimento de bênçãos dele. Né? Aliás, até na oração do Pai Nosso, né, existe um condicionamento, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Mas se a gente inverter aí, se nós não perdoarmos, não vamos receber o perdão, ou rejeitamos o perdão. Então é muito importante, né, que fique bem claro para os nossos ouvintes que há uma necessidade urgente de liberar perdão. E, aliás, tem muitas pessoas que acham que o perdão ele vai beneficiar o ofensor. Né? Não é. E isso não é. Não é. O perdão beneficia a quem libera, porque o Exatamente. peso, o rancor, o ódio, né? A ira, ela sai. É um peso que fica. Um fardo que né? você libera. Um fardo que é liberado. Né? E aí começa uma virada de chave na vida mesmo, muda radicalmente, porque aí a gente tem espaço para permanência do Espírito Santo. Né? É o que de fato aconteceu na sua vida. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Porque hoje eu ensino e prego exatamente sobre isso, porque é a marca do ministério que eu tenho, que o ministério que o Senhor me entregou foi o perdão. E eu falo com propriedade, porque a minha vida começou a fluir depois disso, porque eu achava que meu pai tinha que me liberar perdão. E o Espírito falou, você que precisa, você que tá carregando morto, você que tá carregando peso. E a vida do meu pai tava tudo bem. Então, assim, eu falei, eu preciso entender que eu preciso perdoar, né? Às vezes também eu feri ele, fez alguma coisa que desagradou, eu também precisava. E foi esse processo lindo que Jesus fez na minha vida. E mesmo assim, o Senhor ainda precisava tirar algumas as amarras da minha vida para chegar ao destino profético, o destino ministerial, pastoral sobre a minha vida, né? Eu sempre andei com pastores, sempre andei com pessoas de a autoridade eclésia dentro da igreja, né? Eclesiástica dentro da igreja, mas eu tinha um certo medo. Eu falava de pastor pra mim e eu fugia, né? Eu andava com o pastor falando, não, você vai ser pastor, hein? Eu falava, ixi, misericórdia. Que eu vi os perrengues que os pastores passavam, eu falava, não, quero não, Deus me livre, Mas né? se você pastor para cuidar de um igual a mim, não dá certo. Eu falei, exatamente. Se é pra ser o mesmo ministério. Eu lembro que tinha amigos meus que eu fazia muito momento de oração em casa. Então, a kitnet que eu morava, que eu morei por muitos anos, até, né, eu conhecer a minha esposa,
ela se tornou Kit Lugar de Adoração. Tipo assim, eu coloquei esse nome, né, fantasia, mas era as pessoas que entravam dentro de casa, elas precisavam ter um relacionamento com Deus, porque eu não queria mais voltar para trás. Eu não queria mais alguém que tentasse me influenciar a voltar. Então, se eu via que alguém tentasse me influenciar, eu cortava logo mal. Eu já não queria mais Você radical. não se permitia a possibilidade de uma tentação. Não, além de eu não permitir, eu não queria, porque eu sabia o quanto que eu fui escravo do pecado, escravo do diabo, e eu estava cego e ele me levava a fazer o que ele quisesse. E tive muitos livramento de morte, de doenças. O Senhor me livrou de várias, de várias. E eu falei, eu não quero, né, usar da misericórdia até infinita do Senhor aí para eu negligenciar, eu não quero mais. Então, todo amizade que vinha, ou toda tentativa de para me tirar do foco da presença de Deus, eu cortava mesmo. E eu era muito radical. Eu falava, isso é muito religioso, você tá levando ao pé da letra. Eu falei, mas você não sabe de onde Deus me tirou. Você não sabe de onde, o que eu fazia para Satanás. Então, assim, eu falei, eu preciso ser radical. E com esse radicalismo que as pessoas diziam que era muito radical, me levou a um nível a mais com Deus, né? Eu queria conhecer a Deus mais e fazer Ele conhecido também através da minha vida. E eu lembro que um amigo nosso começou a se espelhar nessa conduta que eu estava tendo, e ele foi até para Belo Horizonte, se formou em teologia, né, porque queria ser pastor, e eu fugia do ministério pastoral. Falava de ser pastor, tinha gente que falava, eu quero ser pastor, eu falava, eu não quero, não. A única coisa que eu sonhava, apóstolo, para você ter noção, era louvor, ficar no louvor, quietinho aí no louvor, né, porque desde pequeno eu cantava no coral, e isso eu fui aprimorando, é um dom que o Senhor me entregou. E eu falei, eu quero usar esse dom pro reino e acabou, né? Vim da dança pro louvor, do louvor e dança, ficar só nessa parte de departamento das artes na igreja, só, mais nada. Evangelismo pode me chamar, mas pastoral, cuidar de alguém, eu falava, eu fugia. E aí foi nesse processo de fugir do Senhor que Deus começou a me marcar. E aí eu tive uma experiência com o Ágape, com o Mistério Ágape, antes de ir lá na igreja do Senhor, passar pelo Ágape também, mas eu tive um processo antes de 3 dias que eu fui ministrado individualmente, achando que eu não tinha nenhuma, né, nada para ser liberado ainda, né? Aquele crente tá, não, eu preciso de nada não, né? Precisa, sempre precisa fazer um reajuste aí na nossa vida cristã, principalmente. E aí, naquela semana eu conheci a pastora Bruna, né, a minha esposa, e a gente se conheceu, começamos a conversar. Ela estava no mesmo seminário Ela que era você? de outra igreja. Mas como o seminário foi divulgado na cidade, ela queria participar. Porque ela foi fazer uma visita na igreja onde eu congregava. E ela me viu dando testemunho da minha carta, que eu tirei carta de carro e tal. Eu quis contar esse testemunho que eu tirei minha carta aos 19 anos de idade e tal. Contar minha carta, todo feliz. E ela me viu e se encantou comigo. E ela falou que naquele dia Deus colocou o desejo no coração de orar por mim. E apóstolo, eu era feio demais. Além de ser feio, eu era estranho. Usava umas roupas todas estranhas, sabe? E eu falava, era o amor de Deus mesmo. Porque ela tem essa foto até hoje. E a gente recorda, né, quando vai conversar. A gente recorda, nossa, foi nesse dia que eu me apaixonei por você na igreja e tal. E eu lembro que no final do culto dos jovens, ela veio assim, querendo tirar foto comigo. Eu falava, por que essa menina tá correndo atrás de mim, né? Querendo tirar foto. Gente, vamos tirar foto, mas mentira. Ela queria tirar foto pra guardar de recordação. E eu fugindo. E aí eu falei, vamos tirar foto, vai, vamos. Nem conhecia. Eu falei, nem conheço a menina, né? Enfim, mas ela era de outra denominação. E aí ela soube desse seminário. Eu participei, ela queria participar, mas ela não conseguiu participar. E aí nós já começamos a conversar. Na semana, eu ia para um evento Jump Sumaré, que é um evento de jovens do mundial, assim, Brasil todo, fora do Brasil. E eu fui na estância de Sumaré. Ficamos 4 dias. Naquela semana, a gente começou a sonhar junto. Então, eu começava a conversar com ela. E aí foi um processo romântico, né? Que todo mundo já sabe. Eu quero viver o sonho com você, eu quero isso. Então, foi maravilhoso. Foi aonde eu falei, essa mulher é uma mulher de Deus para mim. Essa pessoa vai me levar mais perto do Senhor ainda. Interessante que as pessoas dizem assim, ela foi sua libertação? Não.
Jesus foi a minha libertação. Ela foi um presente, um bônus, um a mais do Senhor. Tem gente... plus. Um plus, exatamente. Não, filho, né? Não é bom que o homem fique só. Então, eu vou te entregar ela. Mas as pessoas vieram perguntar, a Bruna foi a sua libertação? Eu falei, não, a Bruna não foi. A Bruna foi o complemento da concretização do que Deus fez na minha vida. Da cura, da alma livre, liberta, curada de tantos traumas, né? Mas ela não foi a minha libertação. Jesus é a minha libertação. Jesus foi o meu relacionamento com o Senhor que me fez chegar onde eu estou. Graças a Deus, né? E o reflexo disso é uma família estruturada, filhos, né? Tá esperando uma agora, né? Vai nascer daqui a algum tempo. Como é que é o nome do... Gael. Gael. Eu tenho um Samuel de 5 anos e Gael, né? Graças a Deus. Então veja só como que é a presença do Senhor na restauração familiar, né? Diante de tudo que o senhor passou, do que o senhor viveu, dos traumas, dos abusos, do mergulho nas drogas, na espiritualidade do mal, e servindo realmente, ou seja, uma entrega de fato às trevas, né? E num dado momento em que estava no fundo do poço, né? Houve aquela lembrança de que existe um Deus, de que há algo melhor do que você estava vivendo, né? Exemplo do pródigo, né? Quando acabou tudo, que ele olhou para o redor e viu, estou morando, sabe, numa Na pocilga, cara, na podridão. podridão. Eu brinco, mas não em termos de brincadeira, falando a verdade, falo assim, o cara estava numa situação tão terrível que ele furtava o alimento dos porcos, né? Porque o alimento não era para ele, era para os porcos. Ele roubava os Roubava. porcos para poder se alimentar. Ele lembrou que tinha um pai, né? Lembrou que tinha um pai, que tinha uma casa, que os funcionários do pai tinham um local decente e Sim. tal. Então ele lembrou. E aí ele começou o processo de retorno, de restauração, né? E aí a palavra nos diz que o pai o recebeu, e até eu falo assim, primeiro dá um banho nele, que ele tá fedidinho, né? Eu tava muito fedido, Põe né? uma veste nele, põe um anel de autoridade nele, Autoridade. entendeu? Porque esse estava morto e reviveu, né? Tinha se perdido e foi achado, né? Então o Espírito Santo procura isso, ele favorece isso, mas é preciso que haja o desejo de mudar, né? O pródigo falou, vou voltar, né? O Carlos falou assim, Eu vou voltar. eu vou voltar, né? E aí eu vou ter coragem suficiente para enfrentar tudo que estiver na minha frente e obedecer, Obedecer. não é? Ou seja, o fato da liberação, de perdão, é um fator de obediência, né? Me dói, machuca, errou, mas eu preciso liberar o perdão, né? Eu preciso receber esse de Deus e poder liberar para que a minha vida mude. Sim. E aí o senhor presenteia mesmo, né? Um anel de autoridade, roupas limpas, uma casa arrumada, uma família para amar, filhos para cuidar. Sim. É maravilhoso É isso. maravilhoso. Só o Senhor para fazer isso Só com ele. a gente. Pastor Carlos, e o chamado, assim, a questão da sua ordenação? Fale um pouco sobre isso. Bom, como eu já tinha falado, né? Tipo, começando, é exatamente sobre isso. Eu fugia daquilo que Deus já estava me preparando. Eu lembro que eu sempre fui uma pessoa de muitas confianças. As pessoas gostavam de contar, se abrir comigo, né? De ser discipulada por mim, mas eu não tinha o entendimento. As pessoas gostavam de pedir uma direção, de conversar comigo, de sentar. Até os mais velhos gostavam de conversar comigo. E por onde eu passava, eu atraía essas pessoas para mim, né? De conversa, de amizade, de lealdade. Então, eu comecei a andar com esses pastores, né? Desde sempre andava com eles, mas não queria carregar aquilo que eles carregavam, porque pastor fede, porque se lambuza junto com a sujeira, né? Até para tratar da ovelha. E eu falava, não, quero, né?
a riqueza, eu quero a coisa limpa, organizada. Mas eu sempre tive um desejo de não só falar do amor do Senhor, mas ver a transformação na vida das pessoas. Aquilo que ele fez em mim, fazer em outras pessoas, né? O indo, continuando, aperfeiçoando, melhorando, aprimorando. Então isso faz toda a diferença, foi o que ele fez comigo, né? O poder dele se aperfeiçoava em mim e eu queria ver isso em outras vidas também. Então isso gerou um desejo muito grande de cuidar de pessoas, de levar essas pessoas no centro da vontade de Deus, de mostrar o caminho para ela, porque eu vivi esse caminho. Então, todas as pessoas que chegavam a mim, eu queria levar ela nesse destino, nesse lugar de filiação, de paternidade, de conhecer a Jesus, quis que ele se revelasse completamente, como ele se revelou a mim, como pai, como amigo, como Senhor da minha vida, e eu dediquei toda a minha vida. Então, as pessoas que se aproximavam de mim, eu falava, não, o Senhor está colocando nas minhas mãos, eu preciso levar ela para esse mesmo propósito. E eu preciso também estar indo, porque se eu não posso também desviar, não posso olhar para a direita nem para a esquerda. Então, assim, essas pessoas... Foi isso que começou o ministério pastoral na minha vida. Porque eu, além de ser uma pessoa de grande influência, eu conseguia influenciá-la, elas, na época, pro mal, mas pro bem agora, de mostrar o caminho da cruz, de negar a si mesmo, de reconhecer que você é pecador, que você é falho, se humilhar, se desvair de toda vaidade, até mesmo para que o Senhor governe sobre os seus sentimentos, porque é os frutos do Espírito que fazem com que você governe eles. Né? O sentimento, as vontades, os desejos, né? Gálatas capítulo 2, versículo 20, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu queria que a glória de Deus resplandecesse no meu interior para as pessoas. Então assim, eu queria que cada um vivesse o que eu estava vivendo. E as pessoas que Deus ia colocar na minha vida, elas viam isso e queriam. E elas vivenciavam. Então, discipulei e pastoreei muitas pessoas, mas estar na linha de frente era muito distante para mim. Eu falava, não, e eu sempre recebia essa palavra, apóstolo. Você vai ser pastor? Eu falava, não vou ser pastor, não, deixa eu aqui cuidando. As pessoas vinham, os jovens vinham para minha casa, para eu e a Bruna muito cedo já discipular. Até que eu conheci um casal de pastores, já tinha um convívio. E aí na igreja que nós não estávamos mais, tinha ido para outro ministério, foi onde o propósito de Deus foi aprimorar a nossa intimidade com o Senhor, eu e a pastora Bruna. Mas na época a gente não era nada e Deus nos ungiu ali, separou para o ministério pastoral ali, né? Eu entendo que foi uma separação de Deus. E aí quando ficaram sabendo que a gente foi separado, veio esse convite: pastor, você não quer ir lá para a cidade de Jaú, né? Para ajudar a gente na obra e tal. E ali foi o trabalhar do Senhor na minha vida. Porque a gente morava em cima da igreja e embaixo a gente cuidava de todo... Tipo, preparava a abertura do culto, eu fazia o louvor, ela cuidava do dízimo, da oferta. A gente fazia as visitas, ia para casa dos irmãos durante a semana, visitar, conversar, tomar um café, e eles conversavam, a gente orava, despreparado de tudo, mas o Senhor nos preparando, né? A Bíblia diz que é indo, né? Fazendo, que o conhecimento vem e que a gente vai melhorando, né? Como cristão, e as experiências também nos levam à esperança. E aí a gente começou a trabalhar para o Senhor ali. E assim, vou falar bem a verdade, a gente tinha realmente o mesmo propósito. Porque quando veio esse convite, nós não pensamos duas vezes. Porque não era sobre a igreja, era sobre o desejo de fazer com que as pessoas vivessem exatamente aquilo que eu e ela estavam vivendo. De compartilhar a experiência. De compartilhar a experiência, de levar ela nesse lugar de intimidade. Eu conheci a minha esposa orando muito, jejuando muito. Ela jejuava de 21 dias, né? Só legumes. E assim, e eu falava, meu Deus. Tem uma época que eu falei, amor, para um pouquinho, porque você, né, você vai sumir. Ela ficava muito magra. Mas isso aprimorou Deus nela, a presença do Espírito Santo, né? Ela é muito calada, eu sou mais falante, mas ela é reta, sabe? Assim, ela tem a sabedoria do céu, quando é para falar, muito moldada pelo Espírito, com os frutos do Espírito mesmo dentro dela para equilibrar as coisas. Então, essa mulher sabe, ela edifica a sua casa realmente, né? Através do Espírito Santo. E aí, começamos a trabalhar lá.
Só que houve um interrupto nisso e o diabo queria que a gente parasse novamente. E aí nós desistimos, houve um equívoco naquela época e nós desistimos de abrir mão daquilo ali. E eu achei que era só aquilo ali. Era uma experiência, falava, é a experiência do Senhor. Até que nós voltamos para São Carlos de novo. E aí o chamado de Deus me levava de novo a conectar a pessoas. E as pessoas vinham na minha casa e aí as pessoas, teve um casal exatamente que o Espírito Santo me lembrou agora, que foi na minha casa e ela estava passando por um processo de libertação. E a gente já não queria mais viver o ministério pastoral, porque a gente já fazia isso lá nessa cidade, né? Lá em Jaú. E eu falava, Deus, ele trouxe essa mulher aqui, né, na minha casa para orar por ela. E eu lembro que a gente jantando assim manifestava e era uma coisa muito louca. E a pastora, Deus dando discernimento para ela. Foi um processo muito grande, porque eles queriam se aproximar de nós. Era um casal e eles queriam ser discipulados por nós. Eu falava, não, irmão, vai procurar uma igreja, né? Procuram alguém para ser discipulado, né? Não, pastor, eu quero ser cuidado pelo Senhor. E já me via como pastor e falava para mim, pastor, pastor, pastor. Eu falei, meu irmão, não sou pastor, não. Vai cuidar, né? Tem outra gente mais preparada do que nós. Então, o Senhor foi nos aprimorando ali, tanto os dons, né, espirituais que são liberados para a igreja, mas quanto o chamado de discipular, de orientar, né, de ser referência como casal, como família. E foi um processo lindo ali que Deus começou a trabalhar em nós. E aí nós voltamos direto para congregar na igreja onde nós saímos daqui de São Carlos. E aí o chamado começou a ser latente, os líderes começaram a ver, a igreja começou a ver, porque a gente já fazia isso sem pretensão nenhuma. Posso falar assim, você tinha pretensão de ser pastor? Não. Zero, não tinha, mas o chamado nos levou a isso. Até que eu disse sim. Eu sentei com a minha esposa não queria. E aí eu falei, amor, nós precisamos decidir o que nós vamos dizer sim para Deus ou viver essa vida brigando, né? Com a vontade de Deus e a nossa vontade. E realmente ele vive em nós. Se ele vive em nós, nós precisamos dizer sim para ele. Então nós rasgamos todos os nossos planos e falamos, Deus pode cumprir em nós a sua vontade. Que seja feita a tua vontade. E aí o processo foi muito rápido. Eu disse sim, Deus montou um cenário para que acontecesse. Eu falo assim, a unção, a ordenação do óleo da cabeça, ela não vem só num ato simbólico. Deus já te prepara antes, Ele derrama sobre você. Eu lembro no monte, eu orando ao Senhor, eu sempre gostei de monte, né? Sou apaixonado. E eu no monte, eu sentia o óleo do Senhor e eu ouvia Deus falando comigo, hoje eu te separo para o ministério pastoral. E eu indaguei com Deus, eu falava, Deus, você vai ter que falar com minha esposa, você vai ter que visitar ela lá, porque ela não quer. Fala com ela naquele secreto. E aí Deus fez isso. Ele realmente convenceu ela, falou com ela. E nós começamos a buscar isso e pedir conselho também, andar novamente com pastores, ter reuniões de pastores. E foi uma obediência, foi um processo até que Deus nos levou para o ministério onde eu fui ordenado, né? Pela misericórdia de Deus ali, pela misericórdia do Senhor. E aí nós fomos ordenados ali a pastores. E hoje nós estamos aí com o ministério para a honra e glória do nome do Senhor. Estamos aprendendo também. E o Senhor vai nos dando graça. Pastor Carlos, muito obrigado. Amém. Obrigado. Eu sei que o seu testemunho, assim como nós fomos edificados, vai edificar muitas pessoas, porque existe uma confirmação clara e evidente daquilo que Deus realizou na sua vida, de todo o processo, de toda a mudança, de todo o trabalhar de Deus. Isso é tremendo, indiscutível, né, a ação do Espírito Santo na sua vida. E hoje você pastoreia a Igreja Geração de Cristo, Missão Resgate, isso, lá no Araci, né? E eu gostaria que você desse um endereço lá, né, e os dias de culto, para que as pessoas possam ir lá e te conhecer pessoalmente. Amém. Bom, pessoal, shalom a todos. Vocês precisam conhecer este lugar. Está tendo muita transformações de vida, aonde a presença de Deus se estabelece, aonde nós estamos aprendendo com o Senhor em crescimento junto com o reino de Deus, né? Então fica ali na rua Aldo Milaneto, 261, na cidade Araci 2. Eu queria que você pudesse lá
fazer essa visita, vem cultuar conosco, está sendo um divisor de águas, está sendo uma fonte inesgotável. Nós temos sede. O povo que tem sede, a Bíblia diz que vai beber dele e não vai ter mais sede. Então, vai lá aproveitar, seja bem-vindo. E é isso. O convite está feito. Muito Que bem, Deus pastor. abençoe. Obrigado. Muito obrigado pela Muito obrigado, sua participação, né? E eu quero convidar você a continuar conosco. Sabe como? Você vai se inscrever nesse canal, você vai dar a sua opinião, compartilhar, ativar lá aquele sininho da notificação, dar um like para deixar este canal com bastante relevância e que esse testemunho possa chegar a muitas vidas, ok? Até a próxima, a gente se vê por aí.